Seção 2. A unção sobre os dons do ministério. Capítulo 5. Os quíntuplos dons do ministério. A palavra de Deus funcionará com ou sem uma unção. Nem por isso deixa de haver unção que sobrevém àqueles que Deus chamou e separou para o ministério. É o mesmo Espírito Santo, mas a unção para ocupar determinado cargo diferente daquela unção que permanece dentro de todo crente. Com a unção, temos mais capacidade de ensinar, pregar e realizar as coisas. No Antigo Testamento, somente os profetas, os sacerdotes e os reis eram ungidos. Já notamos na seção 1 que Jesus ocupava os quíntuplos cargos do ministério, alistado no Novo Testamento. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. E quinto, mestre. A palavra de Deus ensina que há outros ministérios, também tais como socorros, mas os quíntuplos ministérios parecem ser os dons principais e essenciais. 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos capítulo 12 alistam os demais dons do ministério. Virá sobre nós a unção para ocuparmos esses cargos, também se formos chamados a eles. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 está escrito: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8 está escrito: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Podemos exercer mais de um cargo, mas precisamos descobrir em que posição estamos, qual é o nosso cargo, e ser submissos nisso. Deus nos usará, sobrepujaremos na nossa vocação. Deus não chamou todos nós para fazermos a mesma coisa. Às vezes, nós, os pastores, procuramos ser o homem dos 7 instrumentos, que acaba não dominando nenhum. Procuramos fazer um número grande demais de coisas, aplicando-nos insuficientemente a cada uma delas. E não temos unção para isso. É por isso que as pessoas caem em dificuldades, procuram funcionar num cargo para o qual Deus não as chamou. Fazem alguma coisa apenas porque outra pessoa faz, e isso é muito perigoso. Lembro-me de alguma coisa que o irmão Wander Cotten disse. Era um grande mestre e um grande homem de Deus. Nunca o conheci pessoalmente, mas tive a oportunidade de ouvi-lo pregar uma vez no Texas. Depois do culto, cumprimentei-o. Ele estava com cerca de 70 anos na ocasião e viveu até passados 80. Enquanto conversávamos, certa mulher foi até ele e pediu: irmão Carter, pode orar pela cura da minha filhinha? Ele respondeu: vá pedir à minha esposa, que imporá sobre ela as mãos. Deus não me usa muito nesse aspecto, mas quase todas as pessoas nas quais ela impõe as mãos ficam curadas. E quase todas as pessoas nas quais eu imponho as mãos recebem o batismo do Espírito Santo. É uma boa combinação de dons, não é verdade? Já o tinha visto levar 19 pessoas para uma saleta naquela noite.
falar com elas umas poucas palavras, impor sobre elas as mãos, e todas as 19 pessoas começaram a falar em línguas no momento em que ele tocava nelas. Ele disse: "Esse é o meu ministério. É ali que está a minha unção. A unção da minha esposa é impor as mãos sobre os enfermos." Quando aquela mulher se afastou à procura da irmã Carter, o irmão Carter voltou-se para nós, os pregadores, e disse: "É claro que eu poderia ter orado com fé em favor da filhinha dela, mas se alguém tem a unção para ministrar daquela maneira, é muitíssimo melhor." Sim, ele poderia ter feito a oração da fé. Qualquer um dos pastores que estavam ali naquela noite poderia ter feito a oração da fé, imposto as mãos da criança. A imposição das mãos pertence a todos os crentes, de conformidade com Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 18. Mas o que o irmão Carter estava reconhecendo? Reconhecia que o ministério, alguns de nós somos ungidos para fazer uma coisa e outros para fazer outra coisa. É que se nos aperfeiçoarmos no aspecto em que temos a unção, seremos uma bênção maior para o corpo de Cristo. Ninguém dará conta de fazer tudo. Precisamos um dos outros. Louva a Deus por todo o ministério vocacionado por Deus. É ungido com o Espírito Santo. Os cargos de evangelista e exortador. Na realidade, o ministério de cura, dons de cura, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, deve acompanhar o cargo de evangelista. A palavra de Deus também fala do cargo exortador, em Romanos capítulo 2, versículo 8. Usualmente, consideramos que a exortação faz parte de todos esses outros cargos, mas existe o cargo específico de exortador. Aqueles que chamamos de evangelistas frequentemente são exortadores. Sei que ficariam magoados se lhe contasse esse fato. A palavra evangelista, no entanto, é empregada apenas 3 vezes no Novo Testamento. Felipe, o evangelista, é referido em Atos capítulo 21, versículo 8. O evangelista é alistado em Éfesos capítulo 4, versículo 11. Entre aqueles que Deus deu à igreja como dons. E, por terceiro, é Paulo. Paulo disse a Timóteo: "Fazei o trabalho de evangelista", em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Felipe, portanto, é o único modelo, executando-se o próprio Jesus, que temos do evangelista. Nos primeiros dias da igreja, vemos que Felipe desceu a Samaria e pregou, havendo grandes milagres como resultado. Naqueles tempos, no entanto, conforme estudaremos no capítulo 8 desse livro, Felipe ainda era diácono. Em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 7 está escrito: Felipe, descendo a Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unanimemente as coisas que Felipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não há dúvida que Felipe foi ungido pelo Espírito Santo. Muitos paralíticos foram curados, segundo a Bíblia nos conta. Muitos coxos foram curados. Nada é mencionado no tocante a qualquer tipo de cura, mas aquelas curas foram suficientes para atrair a atenção de Jesus. As pessoas receberam a salvação e houve grande alegria naquela cidade. Note que todas as pessoas foram curadas. O verso 7 diz que muitos foram curados. Se todos tivessem sido curados de todas as enfermidades, a Bíblia teria declarado esse fato. A Bíblia diz a respeito do ministério de Jesus: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23.
É muito interessante notar como Jesus ministrava. Gostaria de termos tempo suficiente para notar os pormenores. Jesus ministrava sobre a unção em todos os 5 cargos essenciais. Porque Jesus tinha o Espírito Santo sem medida, todos os tipos de doenças e enfermidades eram curados no seu ministério, conforme já notamos. Lembre-se como está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Mesmo assim, qualquer mestre da palavra poderia ensinar a palavra de Deus, ou qualquer pregador da palavra poderia pregar a palavra de Deus, e as pessoas poderiam crer naquela palavra e serem salvas e curadas sem qualquer transferência da unção. Fica claro que é o Espírito Santo quem unge o mestre e o pregador. Ministrar com o poder da unção, no entanto, é coisa diferente. Deus usa as pessoas de modo diferente. Note que no ministério de Filipe, os espíritos imundos de muitos possessos saíam e muitos paralíticos e coxos foram curados. Por quê? Porque Filipe tinha um dom para ministrar somente naquelas áreas de cura. Todos os estudantes do nosso Centro de Treinamento Bíblico, Rema, já leram o livro clássico de F. Boston, Christ Raleigh, que é o nome traduzido Cristo que Cura. Conheci Boston, já conversei com ele pessoalmente. Ele tinha 77 anos de idade na última ocasião, quando conversei com ele. Mas olhando para ele, as pessoas imaginariam que ele estava com 55 anos. Ouvi ministrar numa campanha de outro obreiro. O Boston ensinava durante o dia e o outro ministrava nos cultos da noite. Bolton dizia: todo aquele que é surdo ou que teve problemas de audição ou até mesmo teve tímpano removido por cirurgia, vem aqui na frente e eu lhe imporei as mãos e será curado. Cada uma das pessoas, sem exceção, que recebeu a oração da parte de Bolton, recebeu a cura. Bolton disse: não posso lhe dizer porquê, nem eu sei porquê, mas Deus me usa nesse assunto. Usualmente, nunca deixo de levar a cura, o surdo, ou quem tem audição danificada, ou ainda, Deus coloca um novo tímpano em quem fez uma operação para extraí-lo. Bolton foi revestido pelo Espírito Santo para ministrar naquela área. Quando Bolton disse que ele não compreendia o fato, foi aí que comecei a pensar: quando surge algo que não compreendo, fico estudando de dia e de noite, queimando as pestanas até descobrir a resposta. Minha natureza é assim mesmo. Nós, os pastores, comparávamos nossas experiências nas conversões da Voz da Cura, que eram realizadas durante o grande reavivamento da cura divina. Certo pregador tinha muito sucesso na cura dos surdos mudos. Outro disse: não me lembro de ter havido nenhum só surdo ou mudo curado no meu ministério, mas quase todos os cegos dos quais imponho as mãos recebem a cura. O primeiro pastor que conseguia a cura dos surdos mudos não conseguiu lembrar-se de uma única vez em que um cego foi curado no seu ministério. Na comparação entre as nossas experiências, descobri que consegui mais curas de cancerosos, usualmente na forma de tumores, do que todos os demais pastores juntos. Naqueles dias, raramente deixava de obter sucesso naquele campo dos tumores ou crescimentos malignos. Era ali que se achava meu dom. Ministre onde você tem unção. Descubra onde ela está.